Olá, turminha! Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa sobre denotação e conotação. Pegue o livrinho de vocês para acompanhar a leitura, né? Para vocês não ficarem perdidos aí. Vou falar a página aqui para vocês. A páginazinha que está este conteúdo é a página 151, tá bom? Pegue aí essa página para vocês acompanharem o assunto. Bom, primeiro, quero que vocês saibam que a linguagem ela é o maior instrumento de interação que nós temos aí, tá? É o maior instrumento de interação. Por quê? Porque é ela que vai possibilitar a troca de ideias, tá certo? Troca de ideias, circulação de saberes, entendeu? É ela que faz a intermediação, gente, entre todas as formas de relação humanas. Quando queremos nos expressar, por exemplo, verbalmente, tá? Seja por meio da fala, seja por meio da escrita, né? Recorremos às palavras, recorremos a expressões enunciadas de uma língua, certo? E essas expressões aí, elas vão atuar em dois planos. Que dois planos seriam esses? Seriam o sentido denotativo e o sentido conotativo, que é o que vamos trabalhar agora. Esses dois sentidos aí, a diferença entre um e outro. Olha só, preste bastante atenção nessa imagem. Nessa imagem diz o seguinte: eu adoro esses pneus. Então nós temos aí um inseto, que provavelmente o Aedes aegypti, e ele adora esses pneus aí porque fica o quê? Eles ficam acumulando água. Aí eu te pergunto, vamos analisar o emprego da palavra pneu. Tá vendo aí? Qual o sentido da palavra pneu nessa imagem, gente? Que sentido nós temos aí? O sentido conotativo ou o sentido denotativo? Então vamos lá, olha só, agora analise aqui a mesma palavra em outra situação. Eu odeio estes pneus. Então, qual é a relação que a gente pode colocar entre a palavra pneu na primeira imagem e agora na segunda? Qual o sentido agora da palavra pneu? Hein? Essa palavra ela foi empregada aí no sentido conotativo ou no sentido denotativo agora? Então, a primeira imagem que vocês observaram lá, o inseto falando que adorava os pneus, obviamente está se referindo ao quê? Aos pneus de carro, aos pneus de carro. Quando a gente fala em questão agora, eu odeio estes pneus nessa imagem, não está se referindo a pneus de carro, está se referindo às gorduras. As gorduras localizadas que está aí bem nítidas, né? Nessa senhora. Então, um foi colocado no sentido conotativo, enquanto o outro foi colocado no sentido denotativo. Agora, me respondam, qual dos dois é conotativo e qual é o denotativo? Obviamente que o que foi colocado aqui no sentido dos pneus, estão vendo? É o sentido denotativo. Enquanto que nesta imagem, pneus foi colocado no sentido conotativo. Tá? Como fazer agora para diferenciar? Como eu faço, professora, para aprender a diferenciar o sentido conotativo ou o denotativo? Então, vamos lá. O sentido denotativo, gente, ele é o sentido real. Ele é o sentido real. Vamos, para vocês não errarem nunca mais, simplesmente vocês fazem o seguinte: o sentido denotativo é aquele sentido do dicionário. É o sentido real, sentido verdadeiro. Quando você pega a palavra, joga lá no dicionário e ele vai te dizer o que significa, tá?
Vamos colocar um exemplo aqui. Se você chegar para sua mãe e perguntar para ela como foi o trabalho, como foi o dia do trabalho, ela vai chegar e falar para você: cheio de pepinos, ok? Só que quando você vai imaginar a sua mãe descascando lá pepinos no trabalho dela? Obviamente que não, tá? Então, esse sentido aí, ele não é real. Ele é um sentido figurado. Mas se você chegar para o seu pai, que acabou de chegar da feira, e perguntar o que ele trouxe, ele vai falar o quê? Que trouxe muitos pepinos. Você consegue imaginar seu pai trazendo uma sacola de problemas da feira? Não. É obviamente que ele trouxe pepinos no sentido real. Então, logo, os pepinos que sua mãe resolveu lá no trabalho significa problemas. Então, pepinos está no sentido conotativo. Enquanto os pepinos que o seu pai trouxe da feira são o quê? Os de sentido real, os verdadeiros. Então, sentido denotativo. Porque se você for lá no dicionário e colocar pepino, ele vai te dizer, ele vai escrever o que significa lá, qual é o significado da palavra pepino. Então, coloque na cabeça de vocês. Sentido denotativo é o sentido do dicionário. Então, de denotativo, de dicionário. Vocês não errarão nunca mais, certo? Quando a linguagem ela está no sentido denotativo, tá? Vamos aqui agora falar. Significa o quê? Que eu acabei de dizer para vocês. Sentido real, tá? Significa que ela está sendo utilizada no sentido literal. Quando eu falo, por exemplo, que enfiei o pé na jaca, no sentido denotativo, realmente no sentido literal, você foi lá e pisou na fruta. Mas se eu falar no sentido conotativo, enfiei o pé na jaca, significa que eu cometi alguma coisa aí, algo deu errado, entendeu? Esse é o sentido conotativo. O denotativo é realmente o sentido literal. Ou seja, né, é o sentido que carrega o significado das palavras, das expressões, dos enunciados de uma língua e etc. Por aí vai, certo? Em outras palavras, o sentido denotativo, que é o sentido real, ele é o sentido dicionarizado. Coloque na cabeça, é o sentido que o dicionário traz para você das palavras, certo? Esse sentido, ele é muito utilizado na produção de textos, tá? Cujo objetivo é transmitir informações, argumentar, orientar a respeito de diversos assuntos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí, que tipos de textos? Textos informativos, como os textos jornalísticos, como reportagens, editoriais, artigo de opinião, artigo de divulgação científica, receita, um manual de instruções, certo? Vai utilizar esse sentido aí, o sentido denotativo das palavras, ou seja, elas vão ser utilizadas aí, né, com o seu sentido real, com o seu sentido literal. Mas quando eu falo do sentido conotativo, tá? Quando eu estou me referindo a essa linguagem aí, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, ou seja, não é real. Não é o sentido do dicionário, é o sentido do contexto. Vai depender do contexto em que essa palavra foi utilizada, tá? Ela é rica em expressão, é muito utilizada em textos literários, tá? Ou seja, isso significa que algumas palavras, algumas expressões, alguns enunciados, eles vão ganhar um novo significado, tá? Primeiro eu leio para poder entender a situação e o contexto, daí eu vou entender por que foi colocado o sentido conotativo, tá? Esse sentido modifica o sentido denotativo, certo? Ou seja, o sentido figurado, ele vai modificar o sentido real das expressões lá que foram colocadas, né, de forma denotativa. Deram para entender? Repetindo.
O sentido conotativo, ele modifica o sentido denotativo das palavras, tá? Então, de maneira geral, é possível que encontrar aí o uso da linguagem conotativa em muitos gêneros textuais, principalmente em diálogos, tá? Diálogos aí do cotidiano, do nosso dia a dia, você vai encontrar muito o sentido figurado. Vou colocar 2 exemplos para você nos próximos slides aí, tá? Mas eles também são encontrados em textos publicitários, principalmente em poemas, tá? Nos textos literários e nos publicitários, gente, é onde essa linguagem mais prevalece, é onde ela tem uma maior expressividade, tá? A utilização da linguagem conotativa nos gêneros discursivos, nos discursivos literários e publicitários é muito ocorrente, tá? Ocorre aí por quê? Para possibilitar aí o entendimento, para possibilitar atribuir aí mais expressividade às palavras, certo? Para diferenciar aí os efeitos de sentido. Vou colocar aqui, ó. Vamos analisar aqui essa tirinha. Preste atenção aqui. Ele diz assim: qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Aí vem um outro passando e fala: você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Tá. Então vamos colocar aqui, vamos observar primeiro no terceiro quadrinho aqui. Ó, esse terceiro quadrinho aqui, tá vendo? Que foi que nós acabamos de ler aqui. O que vocês observam aqui? Vocês observam aqui um diálogo, né? Entre os amigos aqui. Nós temos o Hagar, conhecido aqui, e o Ed, né? O Hagar e o Ed, são 2 amigos. Então, qual é a pergunta feita por Hagar? Ele pergunta: qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? É lógico que isso aqui é uma pergunta metafórica, né? Foi feita por ele. Só que ele esperava uma resposta, mas o amigo não compreendeu o sentido conotativo, gente. Olha a pergunta: qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? É sentido conotativo. Ele não estava se referindo ao bar, ele não estava se referindo ao local onde ele se encontra. Como o Ed não entendeu a figura, né, conotativa e o emprego aí conotativo na linguagem, ele recebeu uma resposta que não coincidiu com a pergunta, que ele colocou assim: você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Ou seja, dentro dessa fala nós também temos uma outra partezinha conotativa que significa pendurar a conta, tá? Que também é uma linguagem figurada, até porque você não vai pegar a conta e pendurar, vai? Não. No sentido figurado, ele quis dizer que pendurar a conta, na verdade, é consumir, ele consome a bebida, né? E protela o pagamento, certo? Por isso que falou pendurar a conta, e a conta fica lá até o dia em que ele resolver pagar. Então, isso é o sentido conotativo, é o sentido figurado e não real. No caso do Ed, ele entendeu de outra forma, ele não entendeu aí a linguagem figurada. Ele jogou para a denotativa, no caso, como se ele estivesse perguntando sobre aonde ele estava, o lugar, o bar. Mas não era isso, ele estava falando sobre a vida. Olha aqui 2 exemplos para vocês aqui. Eu tenho um exemplo no sentido conotativo e eu tenho um no denotativo. Quando eu falo assim: aquele homem é um cachorro. Quando eu falo aquele homem é um cachorro, eu estou falando do sentido denotativo. Cachorro está sendo utilizado no sentido denotativo ou conotativo. Denotativo, lembre-se, dicionário, tá? Conotativo é o quê? Dicionário. É a forma que você procura no dicionário. Então, se você for lá procurar cachorro, você vai saber que é um animal. Mas aqui está falando: aquele homem é um cachorro. Sentido figurado ou sentido real?
Aí nós temos: o cachorro da vizinha fugiu essa manhã. Vamos analisar a palavra cachorro na primeira oração e na segunda oração. Então, na primeira oração, é lógico que ele está dizendo que o homem é o quê? Não presta, que o homem, né, não vale nada. Não está se referindo ao animal, cujo na segunda oração aí está se referindo a ele. Então, aquele homem é um cachorro, é sentido? Isso, sentido é conotativo, é um sentido figurado. É óbvio, né, gente? O homem não pode ser um cachorro. Então, o cachorro aí foi utilizado na linguagem figurada, não é a linguagem real, a linguagem do dicionário, tá? E o cachorro da vizinha fugiu essa manhã? Isso, linguagem denotativa, é um sentido próprio. O animal que fugiu essa manhã, então o cachorro, lá no dicionário, se você for encontrar, você vai saber que é um animal lá, né? Então, eis a diferença de linguagem conotativa e linguagem denotativa. A conotativa, sentido figurado. A linguagem denotativa é o sentido real, o sentido do dicionário, certo? Então, qualquer dúvida no meu privado, faça atividade direitinho, vai ser colocada logo abaixo do vídeo.